Então, boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar boas-vindas aos nossos calouros, né? Vocês já ouviram com certeza isso dos outros professores, da coordenação e etc. Mas vocês são muito importantes para a gente e com certeza vão acrescentar muito na nossa disciplina, junto aos colegas que já estavam na Uniandrado. Eu não sei exatamente quais as outras disciplinas que vocês estão fazendo, mas olha só, vocês já começam direto com uma disciplina bem aplicada de logística. Eu já vou me apresentar daqui a pouco, mas a disciplina é de logística reversa. Fazendo algumas explicações anteriores, quem já assistiu a aula comigo sabe que eu gosto de apresentar a aula através de slides, tá? Então, quando eu compartilho via o Google Meet aqui os slides com vocês, eu não consigo enxergar vocês, tá? Então, não adianta levantar a mãozinha no Google Meet, eu preciso que vocês falem alguma coisa, tá? Então, tem alguma dúvida, alguma observação que quer fazer enquanto eu estou apresentando o slide? Professor! Dá um grito. Daí a gente para a apresentação de slides e vai discutir sem problema aquilo que tem que discutir, tá? Em primeiro lugar, se sintam muito à vontade para perguntar, para compartilhar, para contar suas próprias histórias. A experiência de cada um dentro da sala de aula é muito importante para todos, inclusive para mim. Os professores, infelizmente, não sabem absolutamente tudo, né? O Fernando, redes de distribuição, logística de varejo. Então são todas disciplinas já bem. Meu computador. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estamos te ouvindo, professor. Tá, mas acho que a minha imagem deve estar congelada, não tá? Sim. Mas estão ouvindo. Esse é o mais importante. Então, vocês já estão fazendo disciplinas bem aplicadas. Isso é ótimo, né? Então, é importante que vocês prestem muita atenção. Daí, quarta, gestão de transporte e quinta, gestão de materiais. É importante que vocês prestem muita atenção e contribuam também com todos os professores a partir da experiência de cada um, tá? Então, só relembrando, a partir do momento que eu apresento slides, gente, qualquer intervenção de vocês tem que ser por voz, tá? Senão eu não estou enxergando o que está acontecendo, porque eu só vejo o slide, eu não vejo vocês nesse programa específico, né? Tem alguns programas de comunicação que você coloca o slide e mesmo assim vê as pessoas do lado e tal. Não é o caso do Google Meet, tá? Quero ver mais alguma coisa. Pessoal, os veteranos já sabem, eu adoro falar. Se vocês me deixarem, eu vou até longe, tá? Então, assim, não esperem eu parar de falar para fazer alguma pergunta. Pode me interromper? Sim. Deve me interromper, inclusive, sempre quando vocês acharem necessários. Mas, assim, se ninguém falar nada, eu vou falando, eu vou falando, eu vou falando. Eu adoro conversar sobre esse assunto especificamente. Logística é um assunto lindo, né? Mas para mim, vocês já vão ver por quê, a logística reversa é extremamente importante, né? Eu trabalho com isso. Final do ano passado, eu publiquei um capítulo de livro com uma aluna do curso de farmácia sobre logística reversa de medicamentos. Então, é um assunto que me atrai bastante, é um assunto que eu já trabalhei. Então, é um assunto bem interessante, tá bom? Eu vou compartilhar aqui, então, o jogo de slides. Para os veteranos, pessoal, eu peguei os mesmos slides, só tirei alguns slides, deixei os mais principais para a gente discutir. Para os calouros... antes que eu esqueça. Calouros, estas aulas que eu vou apresentar agora já estão gravadas no portal.
Então, a semana 1, a semana 2, a semana 3, a semana 4 e a semana 5, nós estamos agora na semana 6, as 5 semanas anteriores tem a aula inteirinha, tintim por tintim, detalhe por detalhe lá no portal. Tem a gravação. Tem um link, que vocês clicam no link, entra no YouTube. O professor Klaus virou um youtuber, né? Eu tenho agora, desde o começo da pandemia, eu tenho um canal do YouTube, o canal se chama Professor Klaus. Olha só que criatividade o nome do canal, né? Professor Klaus. Mas eu sou da idade da pedra, né? Eu sou de antes de existir computador, gente. Não parece, mas eu sou velho. Mas não parece mesmo, né? Eu tô bem conservado em formol, em álcool 70. Mas todas essas aulas tem lá no portal. O que eu vou fazer hoje, gente, é só um resumo. É só um resumo. Então, se vocês ficarem sem entender algo, voltem lá no portal. Aliás, não é se ficarem sem entender algo. Voltem obrigatoriamente lá no portal e assistam a aula 1, 2, 3, 4 e 5. Tá certo? Eu só vou fazer uma retrospectiva, mas a obrigação do calouro é assistir todas as aulas que já foram dadas. Então, nessa modalidade que a gente está experimentando agora, né, eu acho que tem isso que é muito legal, que tem a aula gravada. Qualquer dúvida, você pode ir lá na aula gravada. Inclusive, olha, Juliana, qualquer dúvida sobre o teu trabalho, volta lá na aula número 5, do mapeamento dos ciclos produtivos, e assiste ela de novo, né? Vai vendo os detalhes, as discussões, etc. Tá bom, Ju? Então, aproveita essa oportunidade. Então, calouros, Eros, Wellington, Welton e Felipe, a obrigação de vocês, a primeira obrigação que o professor Klaus vai passar para vocês já. Primeiro trabalho que o professor Klaus vai passar para vocês. Revejam todas as aulas já gravadas. Porque hoje é só, a gente fala en passant, é só assim por cima, só superficial, para vocês irem começando a pegar o ritmo. Tá bom? Alguma dúvida até agora? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Bom, vamos lá então. Então, lá na semana 1, a gente fez uma apresentação da disciplina. Opa, passa aqui. Foi. E a primeira coisa foi que eu me apresentei. Então, eu tenho uma mesa digitalizadora aqui, pessoal. Então, eu escrevo nos slides, tá? Como se fosse um quadro em sala de aula mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar minha caneta. Colocar tinta na caneta. Hoje o computador está bem lento, eu não sei o que está acontecendo. Colocar um pouco mais de espessura aqui. Então, o meu nome é Klaus Dietersalter. Antes que vocês perguntem, não, eu não sou alemão, eu sou filho de alemão, nascido e crescido em Curitiba. Eu sou engenheiro agrônomo e tenho doutorado em ciências florestais. Mas já há mais de 20 anos eu trabalho com o meio ambiente, com gestão ambiental. E uma das áreas que a gente trabalha no meio ambiente é exatamente essa de logística reversa. Esse daqui é meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato pelo e-mail. Como eu falei, a disciplina de logística reversa. Toda disciplina ela precisa ter um objetivo, senão não tem nexo ter uma certa disciplina. O objetivo da nossa disciplina de logística reversa é fornecer subsídios, fornecer base e oportunizar a vocês, acadêmicos, alunos, no sentido de otimizarem suas ações gerenciais
visando a sustentabilidade, visando o meio ambiente, a proteção do meio ambiente. No caso da nossa disciplina, a gente vai fazer isso através de abordagens teórico e práticas relativas à logística reversa. A partir do objetivo geral da disciplina, a gente vai decompondo, vai separando em objetivos específicos. Então, o primeiro objetivo específico é refletir qual é a relação nossa, do ser humano, a cada dia, no dia a dia, com o meio ambiente. Vocês já pensaram nisso? Como que vocês estão tratando o meio ambiente? Qual a importância que vocês dão para o meio ambiente? O professor Klaus não vale, que o professor é especializado nisso, né? Então, aqui eu já contei para vários dos meus alunos aqui que eu separo lixo, eu faço compostagem com minhocas do meu lixo orgânico, eu recolho água de chuva, praticamente todas as lâmpadas da minha casa são LED, e eu reaproveito um monte de coisa. Por exemplo, eu tenho lareira, daí no inverno eu uso a lareira, mas eu só uso com madeira de galhos que caíram aqui em casa, na minha casa, e assim por diante. Sou perfeito em relação ao meio ambiente? Longe, muito longe disso. Eu me critico muito, que eu poderia fazer bem mais do que eu faço. Mas é importante que a gente comece a repensar a nossa relação com o meio ambiente. A gente vai discutir a análise, a avaliação do ciclo de vida de produtos em relação à logística reversa, conhecer e aplicar os conceitos principais, mais básicos sobre a logística reversa, assim como conhecer a legislação e, finalmente, a parte mais grossa da nossa disciplina, nós vamos criar modelos de logística reversa para diferentes tipos de empresa. Para chegar nesse objetivo geral e específicos, a gente precisa de uma ementa. Essa ementa diz o que a gente vai começar a pensar durante a nossa disciplina. Então, a gente vai proporcionar conhecimentos atualizados sobre a questão ambiental e sua ligação com a logística, permitindo que vocês, profissionais da logística, se adequem ou adequem sua atividade com o meio ambiente. A gente vai discutir o ciclo produtivo a partir da ótica da avaliação do ciclo de vida de produtos e serviços. A gente vai pesquisar e conhecer ações que regulam e inspiram práticas relacionadas à sustentabilidade e responsabilidade socioambiental corporativa e vamos desenvolver métodos de logística reversa. Inclusive, pessoal, final do ano passado, comecinho desse ano, já saiu nova legislação sobre logística reversa aqui no Brasil. E daqui 2 semanas a gente já vai discutir isso. A ementa, ela precisa ter um conteúdo programático, que daí são os pontos específicos que a gente vai estudar durante essa disciplina. Então, mapeamento dos ciclos produtivos, avaliação do ciclo de vida, legislação da logística reversa, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental, rastreabilidade de produto, custos na logística reversa, redes de recebimento e coleta e sistemas de transporte e embalagem na logística reversa. Mapeamento a gente já viu, meio ambiente e desenvolvimento sustentável a gente já viu, e responsabilidade socioambiental a gente já viu. Essa daqui, inclusive, são 2 aulas, tá? Foi uma de apresentação, daí a segunda, terceira, quarta e quinta aula. Essas que estão marcadas com X, tem a aula gravada. Hoje a gente só vai dar uma olhada por cima, mas, por favor, gastem um tempinho, vale a pena mesmo. A aula gravada está bem detalhada, está bem discutida e vale a pena. Coisas importantes que a gente tem que falar durante esse bimestre em primeiro lugar, as chamadas da nossa disciplina serão feitas através do relatório do Google Meet. O que significa isto?
que quando termina a aula, a gravação da aula, e eu fecho a aula, o Google Meet me manda por e-mail um relatório. Então, quem entrou na aula, qual foi a hora que entrou e a hora que saiu e quanto tempo ficou dentro da aula. Então, a gente sabe tudinho de vocês. Tudinho, tudinho. Temos espiões por todas as partes, tá? E eu vou fazer a chamada pelo relatório do Google Meet. Diferente do que uma aula presencial. Aula presencial, a gente faz chamada, falando o nome do aluno e ele tem que responder. Na nossa aula remota aqui, a chamada, eu não vou fazer chamada em sala, mas pelo relatório do Google Meet eu sei certinho quem entrou, que horas que entrou e que horas que saiu e quanto tempo ficou durante a minha aula. Tá bom? Então, essa vai ser a nossa chamada. E a frequência vai valer 20% da nota. Então, no primeiro bimestre, a nota geral é 10. Então, a frequência vale até 2 pontos. As avaliações do professor, que são os trabalhos, no primeiro bimestre são 3 trabalhos. Cada trabalho vai valer 1 ponto, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e a prova vai valer 5 pontos. Soma 10. Se o aluno vem em todas as aulas, ele automaticamente ganha 2 pontos. Acabou. Daí ele tem que fazer os 3 trabalhos. Os trabalhos são individuais. E pode valer até 1 ponto cada um. E a prova vai valer até 5 pontos. Um detalhe sobre a prova provavelmente vai ter 10 perguntas, tá? Detalhes sobre a prova. Apesar da nossa aula ser remota, prova vai ser presencial. Então, aqui eu não coloquei o calendário das aulas, mas a prova vai ser no dia 29 de abril. Se vocês voltarem para a semana 1 e ver a gravação e os slides, eu sempre disponibilizo a gravação e os slides separados da gravação, tá? Se vocês voltarem para a semana 1, a primeira prova vai ser dia 29 de abril, às 19h15, lá na Uniandrade da Murici, tá? A sala eu não sei, a gente vai ver lá, isso sem crise nenhuma, sem absolutamente crise nenhuma. Para passar no semestre, vocês precisam atingir média 7 ou maior do que isso nos 2 bimestres. No segundo bimestre, então, a avaliação global 2 vai valer até 4 pontos, a frequência até 2 pontos, os trabalhos do professor até 1 ponto, projeto integrador, depois vocês vão ver o que é, até 2 pontos, e avaliação multidisciplinar até 1 ponto. Então, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Vai valer 10 pontos. Prova individual e todos os trabalhos serão individuais. Bom, gente, toda disciplina tem uma bibliografia básica, tá? E eu recomendo esse livro do Paulo Roberto Leite, Logística Reversa, Meio Ambiente e Competitividade, e tem na nossa biblioteca virtual. Tem o Delvino Rasolini Filho também, com o Reverso da Logística, bom esse livro. E outro livro um pouco mais antigo do Paulo Roberto Leite, Logística Reversa. Esses são os livros principais, mas tem uma série de outros livros que vocês podem usar para aprender cada vez mais sobre a disciplina. Patrícia Guarnieri, Logística Reversa, Lúcia Xavier, Gestão de Resíduos Eletrônicos, bem interessante esse livrinho. Do IMAN, Gerenciamento da Logística da Cadeia de Abastecimento. Balu, eu sempre falo assim, ó, apesar de ser mais antigo,
os livros do Balu. O Balu é o bambambam da logística empresarial. Eu tenho o livro do Balu, é muito bom, a gente aprende bastante. E o Delvino Rasolini Filho também fez um livro sobre logística empresarial no Brasil, pela Intersaberes, até tem na biblioteca virtual também. Bom, vocês já devem ter visto o AVA, né? O sistema eletrônico. Então, quando vocês entram numa disciplina, a primeira coisa que aparece lá é a apresentação. Então, quando vocês abrem a disciplina, aparece a apresentação, lá tem Fale com o Professor, que é um canal que vocês podem utilizar para mandar mensagens para o professor, etc. Eu, particularmente, prefiro que vocês me mandem por e-mail, tá? klaus.zalter@uniandrade.edu.br. Também tem o calendário geral, que é da universidade, dica de estudo, que também é geral da universidade. E daí entra a apresentação da disciplina, que fui eu que escrevi essa apresentação, e o plano de ensino da disciplina. Como que vai ser, avaliação, etc. Aliás, isso que eu acabei de apresentar para vocês, é o plano de ensino da disciplina, tá? Então, o objetivo geral, específico, ementa, conteúdo programático. Eu só não apresentei o calendário aqui, mas se vocês voltarem lá na semana 1 do AVA, tem os slides e tem o calendário lá certinho, detalhado. E daí, vocês podem clicar no link, quando vocês entram na disciplina dentro do AVA, no link aulas, e quando vocês clicam no link aulas, vai aparecer logo em seguida um link que a gente vai utilizar para as nossas aulas remotas durante todo o semestre. As nossas aulas sempre se iniciam às 19h15 e tem duração de mais ou menos 2 horas aula. Quer dizer, devem terminar em torno das 9 horas da noite, tá, pessoal? Em torno pode terminar um pouco antes, pode terminar um pouco depois, mas tanto faz. Em torno de 9 horas da noite. Eu sempre deixo com 24 horas de antecedência os slides para a aula de vocês. Só a aula de hoje, que eu acabei fazendo hoje de manhã, mas a partir da hora do almoço já estava disponível para vocês. Então, se vocês quiserem, antes da aula, entrar na aula, vocês já podem ir vendo os slides, o que a gente vai falar, o assunto, etc. Tá? E, após a aula, eu disponibilizo a gravação. Disponibilizo a gravação. Como é sábado, assim, logo após a aula, na noite de sexta-feira, eu não disponibilizo. Por quê? Porque vem o link da gravação, daí eu tenho que abaixar a gravação para o meu computador, daí eu tenho que abaixar para o YouTube, e o YouTube demora, todo esse processo demorado, tá? Então, isso eu acabo fazendo no final de semana. A maioria das vezes eu já disponibilizo no sábado até a hora do almoço, senão até no domingo já está disponibilizado a gravação. Então, se por acaso alguém não puder vir na aula de sexta-noite, no final de semana a gravação vai ser disponibilizada. E tem um outro link muito, muito importante para a gente, que se chama Atividades Avaliativas. Aqui vai ser a entrega dos relatórios, dos trabalhos que vocês vão fazer durante o semestre. No nosso caso, no primeiro bimestre, vocês vão entregar todos os exercícios de uma vez só até dia 22 de abril, às 23 horas e 59 minutos, tá? São 3 exercícios,
2 já passaram, mas quer dizer, vocês vão ter prazo para fazer, não se preocupem com isso, tá? Professor Klaus só parece mal, mas ele não é tão mal assim, né? Os colegas que podem falar aí. E daí vocês vão fazer 3 exercícios num doc só, num documento só, e entregar um documento só. Os trabalhos vão ser sempre individuais. Tá? Sempre individuais. Então, no primeiro bimestre, a entrega está marcada até dia 22 de abril, às 23 horas e 59 minutos. Depois, o próprio sistema fecha, pessoal, tá? Então, não dá para entregar depois. Professor, posso entregar amanhã? Pode. Já está aberto para entregar. Quem quiser entregar, já vai entregando. Mas como eu ainda não dei o terceiro exercício, então vocês vão ter que esperar um pouquinho de tempo para entregar. O que eu sugiro é que os exercícios que eu já dei vão sendo feitos. Não deixem nada para a última hora. Por favor, não deixem nada para a última hora. Jamais. Jamais. Bom, pessoal, perguntas até agora? Dúvidas? Dúvidas? Eros, Felipe? Saíram 2. 2 veteranos saíram. 2 veteranos não, 2 calouros saíram. Bom, vamos continuar então. Daí a gente passa para a aula da semana 2. A gente passa para a aula da semana 2, onde que a gente começou a falar de meio ambiente, né? E a primeira coisa que eu falei, que eu gosto de falar para os meus alunos é, o que é meio ambiente? Né? A gente pensa assim, meio ambiente é tudo longe da gente, né? Floresta amazônica, Mata Atlântica, África, mas meio ambiente é tudo que nos cerca. Ambiente vem do latim ambi, ambio, ambire, que é ao redor de, em ambos os lados, andar em volta, em torno de alguma coisa. Então, como eu já falei para os outros alunos, né, eu estou no meu escritório, da minha casa agora. Aqui é um meio ambiente. O meu terreno é um meio ambiente, o meu bairro é um meio ambiente, a minha cidade é um meio ambiente, o meu estado é um meio ambiente. Então, a gente tem a mania de falar que meio ambiente é bem longe da gente. Não! Meio ambiente é onde que a gente está a qualquer momento. O ser humano é um ser vivo igual aos outros. A única diferença que tem o ser humano dos outros é que tem uma capacidade intelectual maior. Então, ele pode mexer mais com o meio ambiente do que os outros seres vivos, né? E, aliás, as duas palavras, meio e ambiente, significam a mesma coisa. Então, entorno, envoltório, é uma redundância. A gente está falando 2 vezes a mesma coisa, né? Então, prestem atenção nisso. Mudem a cabeça de vocês. A partir de agora, meio ambiente é tudo que está na volta de vocês. E a gente pode dividir o meio ambiente em 2 grandes grupos, natural e artificial. Natural é óbvio, né? Então, são regiões intocadas pelo ser humano, né? Ou onde o ser humano quase não tem presença. E todas as relações entre os diferentes organismos correm solta sem problema nenhum. Agora, o que nos interessa bastante é onde que a gente está mais envolvido, é meio ambiente artificial, né? Que ele pode ser fabricado, que é o caso de cidades, né? Numa cidade, a gente muda absolutamente tudo. Você não tem mais noção de como que era Curitiba há 200, 300, 400 anos atrás. A gente literalmente muda tudo. E o meio ambiente domesticado.
domesticado, onde que a gente muda o meio ambiente, mas não muda tão radicalmente. Então, quando a gente faz plantio de eucalipto, de pinos, quando a gente faz agricultura, soja, milho, algodão, quando a gente faz pastagem para criar gado, a gente muda o meio ambiente, mas não muda tão radicalmente assim, né? E o ser humano usa o meio ambiente principalmente como fonte de recurso, né? Tem aqueles recursos, são chamados recursos naturais, né? Tem os chamados não renováveis, que não se renovam, vão se esgotando. Os renováveis, que eles vão se reproduzindo ou existem simplesmente independente da ação da vontade do ser humano. E tem aqueles que o professor Klaus chama que uma hora são renováveis e outra hora são não renováveis. Por exemplo, água, né? Eu sempre falo, a água no planeta, tem muita água no planeta. A água no planeta não vai acabar, gente. Não vai acabar. O que vai acabar é a água potável, a água boa para a gente beber. Então a gente pega, a gente mora em Curitiba, não tem nenhum rio vivo na região de na cidade de Curitiba. Todos os rios estão mortos, todos os rios estão muito poluídos. Eu tenho água e aquela água não serve para nada. Não serve para a gente beber, não serve para a gente usar na agricultura, não serve para a gente usar na indústria, não serve para nenhum ser vivo conseguir sobreviver naquele ambiente, naquela água. Então, é como se a água não existisse. A água está ali, mas está num estado tão ruim, que é como se ela não existisse. E daí o ser humano pega esses recursos do meio ambiente e faz a produção. Usando agora o celular, ele produz o material que a gente construiu nossa casa, o nosso carro, ele produz o alimento que a gente come todos os dias, né? E assim por diante. Só que tem uma relação muito delicada aí, né? Quanto que a gente consome de recursos naturais? Vocês já pararam para pensar nisso? Quanto que vocês consomem de recursos naturais? O Malthus foi um grande pensador em 1798. Olha, gente, mais de 200 anos já publicou um livro chamado Ensaio sobre a População. E ele dizia assim que se uma população, quando não controlada, ela tende a aumentar em uma progressão geométrica. Olha lá o colégio, olha, a população vai aumentando em uma progressão geométrica, através de multiplicação, né? Então, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 e assim por diante. Vezes Malthus 2. com certeza apoiaria a política da China de controle de filho. Só que agora caiu, né? Caiu. Eles não têm mais essa política de filho único. E eu acho que eu comentei com os veteranos, para uma população ser estabilizada, eu preciso que cada casal produza, em média, 2,1 filhos. É estranho? Como assim 2,1? É em média. Não é 2 filhos e um braço de um filho, né? Por quê? Porque, mas o pensamento mais lógico seria cada casal produzir 2 filhos. Porque quando esse casal morrer, os 2 filhos ocupam lugar. Mas tem muita gente que morre antes da idade produtiva, por acidente, por assassinato, por doença e assim por diante. Então, para uma população ficar estável, cada casal precisaria produzir, em média, 2,1 filhos. Quando produz mais do que 2,1 filhos, em média, a população cresce. Quando produz menos de 2,1 filhos, a população cai, né? Então, assim, qual que é o grande problema? É que essa população precisa de recursos naturais. Essa população precisa de recursos naturais. E os recursos naturais não crescem em progressão geométrica, crescem em progressão aritmética. 2 mais 1 igual a 3,
mais 2 igual a 5, mais 2 igual a 7, mais 2 igual a 9 e assim por diante. Então, quando a gente está nessa primeira fase, eu tenho uma população menor do que a produção de recursos naturais. Então, eu tenho um superávit. Agora, quando está nessa fase, eu tenho uma população maior do que a produção de recursos naturais. Então, eu tenho uma falta, um déficit. Então, a partir desse momento, tem pessoas que não têm recursos, que não têm comida, que não têm água, que não têm casa, e assim por diante. E talvez o grande problema é que depois que a gente usa os nossos produtos, onde que a gente joga? Em qualquer lugar. Né? A natureza ela está acostumada a receber restos. Então ela se desenvolveu durante milhões de anos para quando um animal morrer, decompõe o animal e os nutrientes que estavam ali voltam para o solo. A mesma coisa com uma planta qualquer, com micro-organismo, fungo e bactéria, aquilo volta para o solo e vai para a planta de novo. O grande problema foi quando o ser humano começou a produzir substâncias que não existiam na natureza. E daí ele começou a jogar de qualquer jeito. Isso a gente chama de poluição. Então, poluir é sujar, corromper, degradar, manchar. Poluição é o ato ou efeito de poluir. Poluente é aquilo que efetivamente está poluindo. E a gente, na nossa disciplina, vai usar poluir e contaminar como sinônimos. Essa poluição, ela pode vir, até vou colocar aqui entre aspas, poluição, pode vir, por exemplo, de fontes naturais, como vulcão. Mas a gente só considera poluição mesmo de fontes antropogênicas. Antropo é ser humano, gênica é aquilo que é criado pelo ser humano. Por exemplo, fábricas, veículos, vocês, todos nós poluímos. Eu, apesar de ter um monte de atividade para diminuir o meu impacto ambiental, eu ainda assim poluo. Eu tento poluir o menos possível, mas eu ainda assim poluo. E esses poluentes, eles podem ser vistos de maneiras diferentes, como, por exemplo, poluentes primários ou secundários. Poluente primário é aquele que nós jogamos no meio ambiente e ele começa a degradar o meio ambiente. Mas tem algumas substâncias que a gente joga no meio ambiente e por uma série de fatores elas modificam. Elas se modificam em outras substâncias. E daí essas outras substâncias são chamadas poluentes secundários, é que vão provocar danos no meio ambiente. O poluente também, ele é muito determinado pelo tempo de permanência no ambiente. Ele vai soltando poluentes durante muito tempo ou por pouco tempo. É claro que se ele vai soltando poluentes durante muito tempo, o efeito é muito maior. E vocês já notaram que existem vários tipos de poluição quanto ao local da poluição? Então, por exemplo, está um cheiro ruim no ar. Agora está chovendo, inclusive aqui em casa. Está um cheiro ruim no ar. Eu tenho renite, tem poluição. Poluição do ar. A água está suja. Hoje saiu uma reportagem na RPC, na hora do almoço, sobre algumas regiões de Curitiba que estão recebendo água da Sanepar. A água está vindo de cor amarela. Isso é matéria orgânica, né? Isso é um tipo de poluente, sim. Não faz mal, nesse caso específico não faz mal, mas é um tipo de poluente, sim. E tem a poluição do solo também, né? A gente tem mania de enterrar o lixo no solo, aterro, lixão, aterro controlado, aterro sanitário, né? Jogar restos de coisas na terra, isso vai poluindo o solo. Então, a poluição também depende do local onde que ela existe. E cada local desses tem uma dinâmica diferente. Cada local desses, a poluição vai agir de um jeito diferente.
Daí, na semana 3, alguma pergunta até agora, pessoal? Dúvidas? Dúvidas? Eros, Felipe, Wellington? Tranquilo, tranquilo. Olha, o Fernando já sabe que eu já fiz essa observação. Quando o aluno não tem dúvida, eu fico com um monte de pulga atrás da orelha, né? Ou eu expliquei tão bem, tão bem, tão bem, que não surge nenhuma dúvida. Ou eu expliquei tão mal, tão mal, tão mal, que vocês nem conseguem formular uma dúvida. A gente Então, prefere da primeira. tomara, Fernando, mas vocês têm toda a liberdade, até o Fernando, que já assiste a aula conosco, vocês têm toda a liberdade de parar a aula. Professor, estou com dúvida. Professor, estou com dúvida. Lembrem-se que quando eu estou com os slides, eu não consigo enxergar vocês, tá? Vamos lá. E daí a gente entrou na semana 3 e continuamos a falar sobre meio ambiente, algumas coisas básicas de meio ambiente. Por exemplo, eu dei o conceito de poluição ambiental. Agora eu vou pegar até meu marca-texto. Olha que luxo. Olha que luxo, gente. Poluição ambiental é ação ou omissão, quer dizer, fazer ou deixar de fazer, né, através de descarga de material ou energia, atuando sobre os grandes compartimentos ambientais, água, solo e ar, causando um desequilíbrio nocivo, seja de curto, médio ou longo prazo, sobre o meio ambiente. Então, olha lá, a gente acha que poluição é só quando a indústria joga milhares de litros de lixo tóxico no rio e mata os peixinhos, né? Ou quando a indústria joga um monte de fumaça no ar. Não, gente. Poluição é tudo o que a gente faz. Diz uma coisinha bem pequenininha e provoca um desequilíbrio no meio ambiente. Era muito comum antigamente, eu me lembro até dos pintores aqui em casa e tal, assim, terminava uma lata de tinta, eles lavavam a lata de tinta por dentro e jogavam na terra a tinta. Ele está poluindo. Quando eu saio de carro, durante a semana, dou algumas aulas presenciais na Uniandrade. Só que na Uniandrade, lá na cidade universitária, lá no Santa Quitéria. Então, quando eu saio de carro até o Santa Quitéria, são 12 quilômetros. Ontem, por exemplo, eu levei 1 hora para chegar lá. Eu poluo daqui da minha casa até o Santa Quitéria, eu estou poluindo o ar. Por causa da descarga do cano de escapamento do meu carro. Então, assim, a gente acha que poluição ambiental é só quando acontece um hiperdesastre. Não. Poluição ambiental é qualquer coisa que a gente faça que possa provocar um dano ambiental. E, nossa, dos efeitos de poluição, vocês podem falar um monte de coisa, né? Degradação da qualidade ambiental, degradação da saúde, degradação da segurança, degradação da qualidade de vida, tanto do ser humano quanto de toda a vida no planeta. Toda a vida no planeta. Também tem um problema sério na estética. Né? Eu fiz a brincadeira com os veteranos. Alguém de vocês gostaria de morar do lado de um lixão? Não, né? Eu moro do lado de um rio poluído. A Uniandrade do Santa Quitéria é do lado de um rio poluído, o Rio Barigui. O Rio Barigui passa ali do lado da Uniandrade de Santa Quitéria. E quantas vezes sai um cheiro ruim? Graças a Deus agora está chovendo mais, então os poluentes estão sendo diluídos no rio. Mas quantas vezes sai um cheiro, porque os poluentes ficam, não chove, e daí eles vão se concentrando cada vez mais. Um grande problema que a gente tem da poluição é que a origem é complexa, quer dizer, você não sabe exatamente de onde que vem a poluição. Ah, então o ar está ruim, da onde que vem? Quem que fez isso? Não sei.
Em pouquíssimos casos. Tem um monte de peixe morrendo. Quem que fez isso? Não sei. O Rio Barigui, lá da União Andrade, está todo poluído. Quem que fez isso? Não sei. Na verdade, não foi um, não foi dois. Foram muitas, muitas, muitas fontes. E os efeitos são difusos, né? Quer dizer, eles vão. Quando o professor Klaus vai de carro da casa dele até a União Andrade do Santa Quitéria, por exemplo, ou a União Andrade da Murici, a Murici é mais ou menos uns 5 quilômetros daqui. Eu vou poluindo daqui até lá. E pior, o vento vai levando a poluição do meu carro para outros lugares também. E as consequências disso tudo? Elas são cumulativas, vão se acumulando, poluição em cima de poluição, em cima de poluição, e são crônicas. Sempre tem. Não é assim, poluiu uma vez, desapareceu a poluição. Num passe de mágicas. Não, não desapareceu. Ela continua ali, continua ali, continua ali, continua ali. Em algumas épocas do ano, devido aos fenômenos climáticos, elas parecem ser a poluição parece ser mais forte, mas ela sempre está ali. Nós temos duas soluções, né? Ou a gente não polui, que é o ideal, ou faz a despoluição. Mas acreditem, gente, despoluir é muito difícil, é complexo. Como que se vai despoluir o ar? Mas professor, eu vi lá no Facebook um negócio assim, sabe? Gente, não tem nada ainda no mundo que despoluou o ar efetivamente em larga escala. Não tem. Eu trabalho com meio ambiente, com tecnologia ambiental há mais de 20 anos e não existe. O que apareceu aqui? E não existe. Simplesmente não existe. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? A despoluição é muito complexa e extremamente cara, indo desde soluções locais, mas que têm abrangência local, até soluções globais. E daí, lá na década de 80, surgiu um conceito muito, muito interessante, que a gente usa até hoje, é o conceito do desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade. A gente fala que desenvolvimento sustentável, vamos pegar o nosso marca-texto aqui de novo, é promover o desenvolvimento econômico satisfazendo os interesses da geração presente, sem, contudo, comprometer a geração futura. Nossa, professor, que complexo. O que significa isso? Simples. Você pode utilizar o que você quiser agora? Pode. Você tem esse direito? Tem. Mas faça isso com cuidado, com parcimônia, aos poucos. Por quê? Os teus filhos, teus netos, teus bisnetos também têm esse mesmo direito. Então, eu tenho o Gustavo, de 20 anos, vai fazer 20 anos agora, em maio, e a Stephanie, que vai fazer 17. Nossa, gente, como eu tô velho. A Stephanie, que vai fazer 17 em julho, tá? Rapazes, não se engracem com a minha filha, hein? Não se engracem com a minha filha. Já vou avisando. O Gustavo e a Stephanie têm direito daqui 30, 40, 50 anos, quando eu já não estiver nesse mundo, a ter os mesmos recursos naturais que eu tenho hoje. Os filhos, meus netos, meus futuros netos, ainda não tenho neto, mas meus futuros netos também têm esse direito. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente está falando assim, mais ou menos o seguinte: cara, olha, você pode aproveitar o que você quiser, mas faça com cuidado. Não gaste tudo. Deixe para as próximas gerações. E o Sachs, um grande pensador francês que morou muito tempo no Brasil, ele escreveu que a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, tem 5 dimensões, 5 preocupações que a gente tem que ter. Primeiro, social.
A gente tem que melhorar a renda das pessoas, diminuir a exclusão social e a distância econômica entre os mais pobres e os mais ricos. A segunda dimensão é a dimensão econômica. Não tem nada a ver com social, melhorar a renda. Econômica é como que eu posso fazer mais produtos com menos matéria-prima, com menos insumo. A terceira dimensão é o próprio meio ambiente, a dimensão ecológica. Eu tenho que preservar o meio ambiente. É claro que eu vou tirar recursos do meio ambiente para mim mesmo, mas eu tenho que preservar o meio ambiente. A quarta dimensão que ele falou é a dimensão espacial. Hoje a gente se concentra tudo em cidade, né? Mais de 75% da população brasileira já está em cidades, né? Então, equilibrar um pouco mais para as cidades não ficarem inchadas, porque a cidade, ela só drena recurso natural e manda resíduo para o meio ambiente. E o Sachs falou que tem a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, para a gente chegar lá, tem uma quinta dimensão, que é a cultural. Mudar a cabeça das pessoas. Eu, por exemplo, estou fazendo isso com vocês aqui. Eu estou tentando, eu confesso, estou tentando mudar a cabeça de vocês. Vamos pensar mais sobre meio ambiente? O que cada um está fazendo contra e a favor do meio ambiente? Vamos nos conscientizar sobre a questão ambiental? O que eu posso fazer para diminuir meu impacto ambiental? Essa é a dimensão cultural que o Sachs falava. Perguntas até o momento? Dúvidas? Essa foi a aula 3. Dúvidas? Nada? Nossa, então vamos lá para a aula 4 agora. Vamos para mais uma aula agora. Daí, a gente começou a ver mais um assunto que vai ser de extrema importância dentro da logística reversa. Aquelas 2 primeiras aulas, a gente falou sobre geralzão do meio ambiente, para a gente entender um pouquinho. Mais detalhes, pessoal, de novo, voltem na gravação, nos slides originais que estão em cada semana. Na 4ª semana, a gente falou sobre responsabilidade socioambiental. Então é o seguinte, uma empresa, ela ganha dinheiro com a população, né? Então a Samsung faz celular, o McDonald's faz sanduíche, né? Sei lá, qual o computador que eu tenho aqui? A Acer faz computador. E elas vendem para a população. Quem sustenta as grandes empresas, ou as empresas em geral? Nós que compramos deles, né? Então, a gente beneficia as empresas, concordam comigo? A gente vai lá, compra, paga o preço que eles querem, eles pagam toda a produção, pagam os impostos, pagam os empregados e tem lucro. É isso que eles querem. Eles estão se aproveitando da população. Não no mau sentido, no bom sentido. A população precisa desses produtos, eles, olha, eu vou fazer, mas vai custar tanto. Então, na verdade, eles tiram da população. Também não no mau sentido, por favor. Vai o dinheiro da população para a empresa. Por que não pode voltar algo da empresa para a população? Por que a população não pode organizar um conjunto de ações que vão beneficiar a sociedade? Por exemplo, na economia, na educação. Opa, aqui tem um errinho. No meio ambiente, no transporte, saúde, atividades recreativas, culturais, etc., com a visão de melhorar a qualidade de vida dentro dessa sociedade. E quando eu falo de responsabilidade social corporativa, porque diz em relação à corporação, à organização, eu estou procurando uma forma de gerir eticamente, de forma transparente, a relação da empresa com a sociedade. A gente só está acostumado a ver a relação da sociedade com a empresa.
a sociedade vai lá e compra produto da empresa. E a relação da empresa com a sociedade? Quando a gente insere, essa aqui é a questão social do ser humano. Mas e quando a gente insere o meio ambiente, então a gente está falando de responsabilidade, socioambiental. Onde que a empresa retorna algo para a sociedade, sócio, e para o meio ambiente, ambiental. Mas quando que uma empresa faz responsabilidade socioambiental? Olha aqui, ó, palavra-chave, sem ser obrigada a fazer. Então, quando uma empresa paga salário, ela é obrigada a pagar. Quando ela paga FGTS, é obrigada a pagar. Quando ela paga INSS, é obrigada a pagar. Quando ela dá vale transporte, ela é obrigada a dar vale transporte. Não é um favor que a empresa está fazendo para você ou para a sociedade. A gente fala que responsabilidade socioambiental é aquilo que ela faz sem ser obrigada a fazer. Então, por exemplo, ela abre um posto de saúde aberto a todo o público do bairro. Ela patrocina peças de teatro e dá entradas de graça, ou shows de música e dá entradas de graça. Ela tem uma área lá que ela preserva, ninguém obriga ela a preservar, mas ela preserva. Isto se chama responsabilidade socioambiental. Tem alguns mecanismos que são importantes para fazer a responsabilidade socioambiental. Boas práticas de governança, combate à pirataria, sonegação, observação dos direitos das crianças e adolescentes, direito do trabalhador, práticas leais de concorrência, promoção da diversidade humana, religião, opção sexual, deficiências, raça, etnia, é o que a gente menos vê, né? Até teve o caso, acho que há 2 semanas atrás, aquele deputado Arthur Doval, ou Mamãe Falei, né? Que foi para a Ucrânia e começou a falar que ia pegar as ucranianas porque elas eram lindas e pobres por causa da guerra. Isso daí não é fazer responsabilidade social, não. Isso daí é ser sem vergonha. Tanto que ele já foi expulso do partido, vai perder o cargo de deputado estadual e assim por diante. E daí entra o nosso primeiro trabalho. Os trabalhos nesse primeiro bimestre vão ser individuais. Nesse primeiro trabalho, vocês vão fazer em um doc. Tá? Pegam lá, abrem o Word e começam a escrever. Vocês vão primeiro... Deixa eu pegar aqui meu marca-texto. Primeiro, descrever detalhadamente a empresa onde você trabalha. O senhor tem que fazer da empresa onde eu trabalho? Não, não precisa fazer. Pode escolher uma outra empresa. A primeira parte do trabalho é descrever a empresa o mais detalhado possível. É uma empresa de pequeno, médio, grande ou grande porte, tem tantos empregados, ela tem tais e tais produtos. A linha de produção funciona assim, assim, assado. Tá? Para que essa descrição da empresa? Para que eu possa entender qual é a empresa. E daí vocês vão responder a seguinte pergunta. Como a empresa onde você trabalha, essa que você acabou de descrever, pode praticar responsabilidade socioambiental? Ligado ao ser humano, vamos pegar aqui e marcar, ao ser humano e ao meio ambiente. Lembrem-se, ponto-chave. Responsabilidade socioambiental não é aquela que você já é obrigado a fazer por lei. Responsabilidade socioambiental você faz de livre e espontânea vontade. Porque você sabe que aquilo é importante. Por exemplo, está chovendo agora. Está recolhendo a água da chuva na minha casa.
A minha casa foi construída antes da lei que tem em Curitiba, obrigando a fazer recolhimento de água de chuva. Então, minha casa não precisa ter recolhimento de água de chuva, mas eu tenho. Então, o que eu faço? Responsabilidade socioambiental. O professor Klaus, ele sabe que é importante proteger o meio ambiente. Ele faz responsabilidade socioambiental. Eu separo lixo. Aqui em Curitiba, quase todo mundo separa lixo, mas não é obrigatório. Olha que legal, não é obrigatório, mas eu separo. Aliás, eu sou maluco por separar lixo, gente. Doido varrido, fanático. Pedacinho de papel desse tamanho assim, eu já separo, tá? Eu sou muito fanático por separar lixo. Não sou obrigado, mas eu separo. No Japão, é obrigado a separar. Na Alemanha, da onde vem minha família, é obrigado a separar. Eu também tenho caixa com minhocas, onde que eu jogo todo o meu lixo orgânico, da cozinha, por exemplo. Coador de papel com pó de café dentro. Todo dia eu faço um cafezinho para mim e para minha filha. Daí ela também toma café comigo. Daí as minhocas adoram aquele pó de café, a borra de café. Então, casca de frutas, menos frutas cítricas. E depois de 3, 4 meses, as minhocas já transformaram tudo aquilo em humus. E daí eu ainda uso como adubo. Olha que legal. Eu tenho um monte de planta aqui em casa. Se vocês forem ver no meu Instagram é cheio de foto de planta. Cheio de foto de planta. Eu adoro. Duas coisas que eu amo aqui em casa. Planta e cachorro. Eu tenho 7 cachorros, gente. 7. Eu já cheguei a ter 11. Adoro cachorro. Então, quando eu jogo meu lixo orgânico lá para as minhocas comerem, o que eu faço? Responsabilidade socioambiental. Eu diminuo a quantidade de lixo que o caminhão vem buscar e levar para o aterro lá em Mandirituba. São 3 trabalhos no total do bimestre, só do primeiro bimestre, e vocês vão fazer os 3 em um arquivo só em sequência. O exercício 1, vocês vão descrever a empresa e responder como a empresa onde você trabalha pode praticar a responsabilidade socioambiental. Depois vocês vão fazer o exercício 2 e depois o exercício 3. Como eu falei para vocês, entregar até dia 22 de abril, às 23 horas e 59 minutos. Essa data limite, tá? Data e hora limite. Na aba Atividades avaliativas e exercícios do primeiro bimestre. Perguntas até o momento, pessoal? Dúvidas? Dúvidas? Nada? Nada? Tudo certo, Eros. É assim que se pronuncia Eros? É porque eu vi que tem um Z. Tem alguma pronúncia diferente? Na verdade, isso daqui é uma conta antiga, professor. Quando eu era menor, daí eu coloquei esse nome, mas na verdade é com S. Mas é Eros mesmo o teu nome. Isso, é Gustavo Eros. Tudo bem. Então, daí se pronuncia normal. Né? Eu tenho amigos também com esse nome. Né? Bom, então vamos continuar. E daí a gente entrou na aula 5. Isso é uma coisa básica para fazer logística reversa. Sem isso daqui, você não faz logística reversa. O interessante é que esse assunto também é obrigatório para outras coisas. Para o próprio sistema de produção. Você tem que fazer o chamado mapeamento dos ciclos produtivos. Né? Quando a gente fala de ciclo produtivo, a primeira coisa que a gente tem que saber o que é um processo. Né? Tudo gira em torno de processos dentro da empresa. Pode ser uma indústria, pode ser um escritório de contabilidade, pode ser uma empresa de transporte, uma universidade. Tudo gira em torno de processos. Então, a gente fala que um processo é um conjunto de atividades interrelacionadas
interativas. É um fluxo de atividade cujo resultado é a entrega de um produto ou serviço. Então, o professor Klaus está fazendo um processo. Ele está usando de várias atividades para entregar um serviço para vocês. O que é? Um conhecimento. Então, a aula não deixa de ser um processo, né? Inclusive, todo processo tem uma entrada e uma saída, né? No caso da minha aula, a entrada é o meu conhecimento, são os equipamentos que eu uso para dar aula. A saída é o conhecimento de vocês. É o resultado na prova, todo mundo tirando 10, né? E é muito importante a gente conhecer quais são os processos dentro da empresa, porque daí eu posso ter oportunidades de melhoria. Eu vou medir, monitorar antes, durante e depois do processo para fazer a melhoria do meu processo. Eu só consigo melhorar os meus processos quando eu sei quais são os processos. Quando eu sei como esses processos são gerenciados, tá? Então, cada empresa, não interessa a atividade da empresa, não interessa o produto dela, ou se ela faz um serviço, todas têm processos. E assim, olha, dificilmente um processo ocorre de forma individual, mesmo no escritório. Né? O meu filho faz direito e ele está estagiando na Defensoria Pública. Eles têm uma série de processos. É pura papelada, mas tem uma série de processos. Então, normalmente, os processos ocorrem em uma sequência. Então, eu tenho um processo A, um processo B, um processo C. Então, eu tenho entradas no processo A. E daí eu vou ter saídas do processo A. Essas saídas vão ser iguais às entradas no processo B, que vão dar origem às saídas do processo B, que vão virar as entradas do processo C, que vão daí dar origem às saídas do processo C. E assim por diante. Então, um processo depende do outro. Um processo é feito em sequência a outro. E é muito importante a gente mapear estes processos. A gente conhecer os processos internos da empresa para melhorar. E a melhoria só se dá quando a gente conhece a metodologia, as práticas diárias. Normalmente, a gente faz esse tal do mapeamento aí de forma visual, usando símbolos. A gente vai compilar informações mostrando a sequência do processo. E isso é importante para identificar falhas. Por que a gente faz o tal do mapeamento de processos produtivos? Em primeiro lugar, vou pegar aqui o marca-texto, para padronização. Vocês já pensaram assim, eu faço carro, daí um carro sai diferente do que outro. Não dá. Então, todos os carros precisam sair iguais, com a mesma qualidade. Né? Pense num restaurante, sai uma pizza muito boa, a próxima pizza é uma porcaria, perdeu o cliente. Né? Você vai uma vez numa pizzaria, pô, que pizza maravilhosa, adorei, vou voltar aqui. Vai na segunda, não dá nem para cheirar a pizza, de tão ruim que tá. Você volta? Não. Agora, se você tem processos mapeados dentro da pizzaria, você consegue padronizar. Você garante a padronização em todos os processos. E daí você vai ter domínio em cada fase do processo. Para fazer a massa, para colocar os ingredientes, quanto tempo vai ficar no forno, para levar imediatamente até a mesa, ou para o motoboy levar o mais rapidamente possível até a casa da pessoa, e assim por diante. É assim que você consegue maior qualidade de produto. É assim que você consegue maior produtividade na empresa. Outro benefício é o que a gente chama de gestão do conhecimento. Inclusive, eu dou essa disciplina no curso de engenharia de produção, tá? Gestão do conhecimento é uma disciplina muito legal. É muito legal mesmo.
Na minha opinião, todos os cursos deviam ter gestão do conhecimento. O que é isso? O cara lá, o pizzaiolo, ele sabe muito bem fazer pizza. Ele tem esse conhecimento. Ele domina todos os processos para fazer pizza. E daí, de repente, ele tem uma ideia. Eu vou abrir minha própria pizzaria. Eu sou bom nisso. Eu vou abrir minha própria pizzaria. Daí o dono da pizzaria precisa contratar um novo pizzaiolo. E ele não sabe fazer. Ele não tem a mínima ideia do que fazer. Com o mapeamento de ciclo produtivo, com todas as atividades mapeadas, é mais fácil. Daí o novo pizzaiolo você vai pegar lá e olha, pronto, já sei fazer. Então, o conhecimento não vai ser perdido quando o colaborador, o funcionário sair. É importante que o mapeamento esteja acessível em todos os setores da empresa e cada colaborador conheça bem todas as fases. Ele tem que saber o que fazer. Só assim ele vai melhorar a atividade dele e vai melhorar o resultado obtido no final. Um outro benefício é a identificação de possíveis gargalos. Aonde que meu processo de produção está parando? Vamos pegar a pizzaria de novo. Pô, lá na hora de fazer massa está muito demorado. Gente, está muito demorado. Ou na hora de esquentar o forno. Pô, o cara ainda não colocou madeira lá dentro para esquentar o forno. Ou na hora de colocar os ingredientes, o pizzaiolo trabalha sem a touca, daí cai um monte de cabelo na pizza. Pô, pior coisa do mundo, você está comendo, de repente tem um cabelo no meio. Sabe da onde que veio esse cabelo, né? Então, são atividades, a gente pode dizer gargalos, são atividades que se tornam um obstáculo, que dificultam o processo produtivo. Naquela sequência de processos, eu coloquei ali o processo A, B e C, num dos slides anteriores, né? Nessa sequência, A, B e C, o A está indo bem, chega no B, os caras do B são os vagais, não sabem direito o que fazem, daí vai acumulando. E o pessoal do C não tem nada para fazer, porque não mandam, o B não manda para o C. Esses são os gargalos. Gargalo é um dos processos que é feito, um ou mais, né? São feitos de maneira inadequada. E vão prejudicar a qualidade do produto e a capacidade de produção. E o mapeamento, ele tem essa capacidade de evidenciar, de mostrar os gargalos. Quando eu vejo um gargalo, então eu posso fazer uma ação corretiva, rápida e eficaz para corrigir aquele gargalo. E, finalmente, um dos grandes benefícios é o controle do processo produtivo. Então, eu sei quais são os pontos fortes, os pontos fracos, eu identifico isso. Eu vejo a complexidade das minhas operações, que são muito complexas. Eu vejo se tem atividades redundantes. Atividade redundante é aquela que é feita 2 vezes. Para que fazer 2 vezes a mesma coisa? Não tem nexo. Então, eu posso identificar isso, corrigir e melhorar. Eu posso, a partir disso, definir ou revisar todos os cargos e funções. Perdão, gente. Perdão. Eu posso corrigir, descrever todos os cargos e funções. Mas aquele cara está fazendo uma função errada. Ele tem que fazer isso. Ele é melhor naquele outro cargo. Eliminar ações que não são mais necessárias, diminuir o tempo de execução de um processo. Isso tudo dá mais entendimento do que é o negócio. Agora, dentro dessa ideia de mapeamento do ciclo produtivo, também tem uma coisa muito importante. A gente pode mapear os problemas ambientais, as questões ambientais que ocorrem dentro da nossa empresa. Mas como que faz o mapeamento? Eu já falei para vocês que normalmente a gente faz um mapeamento com símbolos, né? Então, um retângulo significa atividade, um losango decisão, um retângulo com a parte de baixo
assim, torta, é um documento. Um redondo é uma conexão. Setas é a direção do fluxo para um lado ou para outro lado. E assim por diante. O símbolo que a gente vai mais usar é o retângulo, tá? Então, esse é o símbolo que a gente vai mais usar. Ele significa uma atividade básica. Então, dentro do retângulo, a gente tem que colocar uma ação. E, normalmente, ela é constituída de um verbo mais um substantivo. Por exemplo, cortar peça, emitir nota fiscal, e assim por diante. Então, o retângulo significa uma ação, tá? E daí eu vou colocar as diferentes ações em uma sequência. Eu vou colocar diferentes ações em uma sequência, mostrando como que é a minha linha de produção. Por exemplo, preparar peça, verbo mais substantivo. Daí, dessa ação, vai para a segunda ação. Então, esse é o processo A, esse é o processo B, ele vai cortar a peça. Daí vai para um terceiro processo, o processo C, onde que ele vai embalar a peça. Quando eu tenho um losango, normalmente é uma decisão ou caminhos alternativos a seguir. A gente normalmente coloca na forma de uma pergunta que você precisa dar uma resposta. Por exemplo, o fornecedor é qualificado? Isso é uma pergunta e você precisa dar uma resposta. Aqui pode ser. Daí eu coloco as duas possibilidades de resposta. Por exemplo, sim, ele é qualificado. Não, ele não é qualificado. Se ele é qualificado, vai para essa linha. Se ele não é, vai para essa ação. Aqui vai para uma ação, aqui vai para outra ação. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo de um fluxograma dentro, é uma questão burocrática de escritório, tá? Então, por exemplo, o estoque, aqui são os departamentos, tá? Estoque, compras, tomada de preço, finanças e pagamento. Então, o estoque vê que falta alguma coisa. Então, ele faz um pedido de compra, um documento. Daí ele manda para a compra. Daí a compra vai fazer uma ação, vai fazer uma pergunta. Se ela tem uma resposta, vai para esse lado. Se ela tem outra resposta, vai para esse lado. E assim vai até chegar no final. Aliás, o final é aqui, não é ali embaixo. Deixa eu pegar a minha borracha. Olha, o professor Klaus tem até borracha. Olha aqui. Opa, não peguei a borracha. Então, assim ele vai seguindo diferentes caminhos até o final. Olha só que legal. Eu vejo passo a passo tudo o que eu tenho que fazer quando eu vejo que tem falta de um produto no estoque. Passo a passo, tem todos os documentos, todas as ações, todas as decisões que você tem que tomar e assim por diante. Eu tenho. Opa! Eu tenho outro exemplo para vocês, agora do ponto de vista ambiental. Olha que legal. Então, aqui é uma fábrica de portas, janelas e grades de metal. Tudo começa quando eles pegam barras e chapas metálicas. Daí vai para o corte. Então, o ideal seria escrever aqui, ó, fazer corte, tá? Depois do corte, vai para a soldagem, ó, retângulo e a reta. Depois do corte, vai para a soldagem. Depois da soldagem, vai para o esmerilhamento. E depois do esmerilhamento para pintura. Então, isso daqui é um processo produtivo. Processo produtivo. Isso daqui
é um mapeamento do processo produtivo. Simples, curto e grosso. Mas, professor, do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista ambiental, a gente vai colocar em cada um dos processos as entradas e as saídas. Então, aqui no corte, as chapas vêm para cá, vêm daqui de cima. Para fazer o corte, eu preciso de discos de corte. Só que quando eu termino os discos de corte, eu tenho como resíduo retalhos de chapa e restos de disco. Quando eu vou fazer soldagem, eu tenho como entrada cilindros de argônio. Aqui eu posso ter até cilindros vazios. Posso considerar isso. No esmerilhamento não entra nada, mas sai emissões de pó. O que é isso? Poluição do ar. Na pintura, esse daqui é complicado. Entra estopa, tinta, solvente. E o que sai da pintura? Emissão de material particulado, lata de tinta vazia com tinta, estopa com solvente, e assim por diante. Tá? Então, isso daqui é um mapeamento do processo produtivo, onde eu uso a questão ambiental. E daí, eu quero que vocês façam o exercício número 2. Na empresa escolhida, escolha um processo só. Não precisa ser complexo. Por favor, faça um processo simples. Eu quero que vocês imaginem, aprendam. Eu não quero escravizar vocês, por favor. Então, escolha um processo que faça uso de matéria-prima e produza externalidade. O que é externalidade? Poluição do ar, da água e do solo. Então, pode ser fumaça, esgoto e resíduo sólido. Faça um mapeamento levando em conta todas as entradas e saídas do processo. O que eu quero que vocês façam? Isto. Exatamente isso. Vocês podem fazer do mesmo jeito. Não vão fazer igual, né, gente? Por favor, isso daqui é exemplo do professor. Mas aquela empresa lá do primeiro exercício, que vocês já fizeram, né? Vamos fazer de conta que vocês já fizeram. Vocês vão fazer exatamente isso. Vocês vão usar de retângulos, podem usar losangos, podem usar documentos, qualquer coisa que vocês queiram. Mas vocês vão mapear um processo produtivo. Do lado esquerdo, para quem olha, vocês vão colocar as entradas de cada processo produtivo. E do lado direito, para quem olha, vocês vão colocar as saídas. E as saídas são, por exemplo, fumaça, esgoto, diferentes tipos de resíduo sólido, etc. Mas eu quero que vocês façam específico pro processo produtivo que vocês escolheram, tá? De novo, daí vocês vão fazer naquele mesmo arquivo que vocês já fizeram o exercício 1. Professor, quantas páginas? Gente, eu não sei o que vocês estão acostumados como professor, mas para mim não interessa o número de páginas, interessa o conteúdo. Você pode fazer 100 páginas e estar uma porcaria. Você pode fazer uma página e estar maravilhoso. Como você pode fazer 100 páginas e estar maravilhoso? E você fazer uma página e estar uma porcaria total. Eu não meço o número de páginas, eu meço o conteúdo. Para mim, o mais importante é o conteúdo. Então, vocês vão começar, agora vão pegar aquela empresa, por exemplo, uma empresa de transporte, a parte de manutenção dos caminhões. Faz todo esse mapeamento, tudo que entra, tudo que sai, tudo que entra, tudo que sai. A partir daí, eu começo a ver tudo que acontece ambientalmente dentro da minha empresa.
E o que mais me interessa são as saídas. Como que eu vou fazer para trabalhar com essas saídas? Tá? Só para vocês terem uma ideia, o Boticário faz exatamente isso com o ponto de vista ambiental. O Boticário tem um mapeamento de todos os processos deles com as entradas e saídas do ponto de vista ambiental, como eu estou pedindo para vocês agora. Tá? E é isso, gente. Primeiro dia de aula dos nossos calouros. Sejam bem-vindos. Eu desejo a todos um excelente semestre, que vocês aprendam bastante e se divirtam bastante. Gente, que primeira aula, né? O professor já mandando um monte de coisa, 2 trabalhos já, mas os trabalhos é só para entregar dia 22 de abril. Então, vocês têm 1 mês e meio. Pode falar, Eros. Pode falar. Só rapidinho, professor. Esse slide que se mostrou na aula de hoje vai ser disponibilizado na plataforma? Ou Já está lá. já está lá? Ah, então tá Já bom. está lá. Você está falando com o professor Klaus, né, Fernando? Fale para eles, Fernando. Verdade, o Sr. Klaus sempre põe tudo antes da aula. Já está lá, Eros. Assim, o de hoje eu atrasei um pouco. Eu coloquei, quero ver que horas que eu coloquei. Eu coloquei às 8 da manhã de hoje, tá? Só 12 horas antes da aula. Mas eu normalmente faço aula com bastante antecedência e deixo disponibilizado, tá? Mas assim, Eros, as aulas 1, 2, 3, 4 e 5, essas 5 aulas, eu tenho os slides completos dela, porque agora eu só coloquei um resumo dos slides, tá, Eros? Ó, Eros, Felipe, Wellington, eu só coloquei resumo dos slides agora, tá? Na aula de hoje. Mas tem os slides completos em cada semana respectiva e tem a gravação da aula. Olha só que moleza, hein? Tá muito fácil para vocês. Tá muito fácil. Perguntas? Dúvidas? Bom, então eu agradeço a presença de vocês, Fernando, Felipe, o Eros, o Wellington saiu há pouquinho. E, gente, podem contar comigo, tá? Eu estou sempre ao lado de vocês e farei o máximo possível para vocês. Ó, o Wellington entrou de novo. Tinha caído, eu acho. Então, eu estou à disposição de vocês. Podem entrar em contato comigo por e-mail, sem problema nenhum. Antes que alguém comente, eu gosto de manter o meu WhatsApp meio privado, tá, gente? Então, não fiquem chateados comigo, mas eu já teve uma época que eu forneci o WhatsApp para os alunos, gente, e eu não tinha vida. Eu não tinha vida. Tinha gente que me mandava o WhatsApp 1 da manhã, gente, domingo. O professor também precisa descansar, dormir de vez em quando, né? Mas e-mail estejam à vontade, tá, gente? klaus.zalter@unandrade.edu.br, tá tudo lá. E as aulas estão todas lá à vontade para vocês. Qualquer dúvida nos trabalhos, lembrem-se que os trabalhos são individuais. Qualquer dúvida pode me mandar por e-mail ou na próxima aula, no final da aula. Professor, eu quero conversar com o senhor depois que todo mundo sair. À vontade. À vontade. Não tem problema nenhum. Certinho, pessoal? Tudo certo. Tudo certo, ótimo, que bom. Então, eu agradeço a presença de todos vocês e quero ver vocês aqui semana que vem. O Fernando já sabe, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, com o mesmo bate-professor. Tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Boa noite, professor. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau.